Boa noite, mamães, tentantes, gestantes. São 6 horas e essa é a nossa quarta live do desafio. Para quem não me conhece, mamães, tentantes, gestantes. São 6 horas e essa é a nossa quarta live do desafio. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Raquel Simbalista, pediatra e mamãe como você, ou futura mamãe, né? Como você será. E eu te recebi um desafio de fazer 20 lives entre o dia 13 de abril e o dia 8 de maio. E resolvi intitulá-las de Momento da Gestante. Resolvi trazer vários profissionais de diversas áreas sobre assuntos comuns da gestação, assuntos pertinentes, conteúdos exclusivos, com profissionais de sucesso em várias áreas. Tivemos aí nossa primeira live no dia 13 com a Isabela Neves falando de inteligência emocional. Tivemos nossa segunda live com a Paula Cis falando sobre organização de festa durante a gestação nesse tempo de coronavírus. Várias dicas maravilhosas para fazer festinhas online. Ontem nós conversamos com a Lidiana Abdala, que é educadora física, também deu várias dicas para atividade física na gestação em tempos de corona. E hoje, a nossa convidada especial é ela, a doutora Flávia Henriques, obstetra, e vai bater um papo com a gente sobre... Gente, qual é a grávida que não quer saber disso? Parto normal, versus parto cesáreo e algumas dicas também para esse momento que a gente está vivendo aí de isolamento social. Chamar ela aqui, ó. O pessoal vai chegando, sejam bem-vindos. Aproveitem que ainda dá tempo de... Vamos aprender algo novo. Vamos tirar dúvidas. Boa noite, Raquel. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. Eu gostaria primeiro de agradecer você por esse convite. Você sempre agrada. Obrigada. Dá seu tempo aqui pra gente aprender um pouquinho mais, para acalmar o coração das gravidinhas. Isso aí. Eu queria, antes de tudo, você falasse um pouquinho sobre você, quem é a Flávia, como mulher, como profissional, para que as nossas seguidoras, nossas mamães e futuras mamães conhecessem um pouquinho mais sobre você. Tá certo, Raquel. Então, eu me formei no Rio Grande do Sul, na FUI. Eu não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Não. Vamos ver aqui. Agora tá melhor? Começou. Cortou um pouquinho. Não, melhorou? Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Tá ouvindo por aí? Não. Você tá com Não. fone? Tá com fone ou tá sem? Tô sem fone. Agora melhorou um pouco. Vamos se aproximar um pouquinho da câmera. Isso? A gente consegue ouvir. Tá ouvindo melhor agora? Sim, agora melhorou. Tá ouvindo? melhorou. Sim. Sim. Sim, melhorou. Melhorou. Sim, melhorou, então tá. Então, me formei na FURG, no Rio Grande do Sul, e depois vim para Joinville, que é onde eu moro hoje, onde eu trabalho, e fiz a residência de ginecologia e obstetrícia, aqui em Joinville mesmo, na Darcy Vargas. E depois fiz algumas especializações, patologia de colo, fiz sexualidade, e já moro aqui há 20 anos, aqui em Joinville. Não tá te interromper, mas não tá legal. Tá chiando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te chamar de novo. Deixar de chamar de novo. Tá bom, tá bom. Um instantinho, pra ver se a conexão fica melhor. Amor? Às vezes acontece. Amor? Amor? O que eu faço? O som tá ruim. Vai pro fone. Aqui, aceito. Oi. Oi. Melhorou? Melhorou um pouco. Tá um pouco distante, assim, o som. Não sei se a distância do celular. Fala pra ver se a gente consegue. Agora tá melhor? Senão melhor. eu aproximo um pouquinho mais aqui do celular. Pronto. Vamos ver se fica melhor assim. Tá melhor? Tá me ouvindo? Tá melhor. Então tá. Vou ficar mais pertinho aqui do celular, então. Então tá. E então, como eu tava falando, trabalho aqui em Joinville há 20 anos, né, com ginecologia e obstetrícia. 20 anos, né? Eu também, viu? A gente esconde bem a idade. Estamos
A gente queria, eu recolhi algumas perguntas que são mais comuns das mamães. E, gente, por favor, se vocês também quiserem participar da live, pode entrar, fazer sua pergunta, eu anoto aqui e a gente vai respondendo ao longo da live. Pode mandar isso, seus questionamentos. Eu vou começar a perguntar quais seriam as vantagens e as desvantagens com relação ao parto normal. Tá certo. As vantagens e as desvantagens do parto normal. Então, assim, falando da mãe primeiro, né? A vantagem do parto normal é a recuperação, que ela é bem mais rápida, né? A cesariana é uma cirurgia, o parto normal tem uma recuperação mais rápida, tem um menor risco de infecções, tem um menor risco também de sangramento e também com a questão do leite materno, porque existem alguns estudos que o leite ele desce mais rápido nas mães que têm o parto normal. Então, essas seriam algumas vantagens do parto normal em relação à cesariana. Para o bebê... O pessoal está falando aqui também, que o áudio está um pouquinho ruim. Será que você consegue colocar o fone no celular? Porque às vezes fica mais claro. Sim. A gente consegue tirar a interferência que dá do computador. Tá lá no meu quarto. Só um instantinho, Raquel. Vou pegar o fone. Só um minutinho. Tá. Vocês estão me ouvindo bem? O meu tá legal? Vocês estão conseguindo me ouvir? Pela JBL. Tatinha, tudo bom? Sim, então tá. Só falta da fala, beleza. Coisas normais de internet, coisas de... Mas agora esse vídeo tecnológicas. Vamos lá. E agora, Raquel? Perfeito. Deu certo? Deu certo aí. Então tá. Beleza, vamos lá. Então, você estava falando do parto normal, das vantagens e desvantagens. Então, beleza. Se é que tem alguma desvantagem, não sei. Isso. E daí, assim, ó, as vantagens, né, para a mãe, então, né, o menor risco de sangramento, de infecção, a recuperação mais rápida. E as vantagens para o bebê. O bebê, quando ele passa no canal do parto, existe um amadurecimento do pulmão, né? Então, isso é super importante para a respiração do bebê, certo? A questão dos... líquido, né? Elimina o líquido. Quando ele passa, faz a passagem ali no canal do parto, então ele vai respirar melhor. São bebês que são mais responsivos também. E também a questão da melhora do sistema imune, que os bebês que nascem de parto normal, normalmente eles têm um sistema imunológico mais preparado. Então, seriam essas as principais vantagens em relação ao... As mamães geralmente chegam lá no consultório, às vezes perguntando se... Falando justamente que você falou da pojadura, da descida do leite. Isso. Meu leite está pouquinho ainda, tá? Eu sempre pergunto, foi parto normal ou foi parto cesáreo? Porque a gente sabe que por questões hormonais mesmo, né? Quando o parto é normal, acaba havendo essa deflagração do leite, né, mais rapidamente. Rapidamente. Cesáreo, mas pelo menos que quando entra em trabalho de parto, já dá... Isso, né, já estimula a liberação da ocitocina, isso aí. Outra dúvida também que surgiu, eu nem tinha colocado ali nas perguntas, mas que também me lembrei agora que as mães perguntaram normal. Qual é a diferença? É uma coisa de termo mesmo que a gente vê, de parto normal para parto natural, né? Que elas têm dúvida. O que é a mesma coisa? É sinônimo? Parto normal e parto natural. Qual é a diferença? Certo. Parto normal é todo parto que passa pelo canal do parto, né? Então, não é o parto cesáreo, é o parto normal, a passagem pelo canal do parto. E parto natural é aquele que tem a menor interferência possível.
Então, um parto que não é induzido, que não tem indução com ocitocina, não tem analgesia. Então, parto natural é que tem a menor intervenção possível do obstetra. Isso seria o parto natural. É só para nomenclatura, que às vezes a gente encontra esses termos, né, na internet, você não sabe direito o que é. Como a gente falou do parto normal, então, com relação à cesárea, assim, existe em alguma situação alguma vantagem para algum tipo de binômio mãe-filho? Ou quais são as desvantagens? O que você pode falar de parto cesárea? Então, Raquel, a cesariana, ela é uma cirurgia, um procedimento muito importante quando for bem indicado. Porque a gente sabe que antigamente morria muita gente, muita mãe, muito bebê por conta do trabalho de parto. Então, é uma ferramenta que a gente tem hoje em dia, que quando ela é bem indicada, ela é excelente. Então, vou dizer aqui algumas situações. Quando a parturiente ela tem placenta prévia, que é aquela placenta que ela fica baixa e ela oclui a saída do bebê, né? O bebê não tem por onde sair. Então, essa é uma situação que precisa cesariana, certo? Outras situações, uma desproporção, que a gente chama uma desproporção cefalopélvica, quer dizer, o bebê é muito grande em relação à bacia da mãe. Então, fica horas ali em trabalho de parto e não evolui. Então, isso é uma... Né? Aquela criança já pode estar... Né? Exatamente. Então, é uma outra situação que se indica cesariana. Os bebês que estão sentados, ou os bebês que estão córmicos, né, como a gente diz, que é eles estão atravessados com o ombrinho, né, no canal do parto, também não nasce, né, de parto normal. Bebês que estão defletidos, que estão com o queixinho assim para fora, né, que a gente sabe que a posição para nascer é quando o bebê está assim com a pontinha da cabeça, né, no canal. Então, aqueles bebês que por algum motivo dentro, né, do útero, eles esticam o pescoço, isso, posicionamento, tá com o queixinho assim, aqui. Minha mãe fez parto cesáreo porque ela disse que eu estava fuxicando. Isso são, exatamente, a gente chama de variações de posição. Então, nessas situações... Perguntou a Raquel Gomes, justamente, estou na primeira gestação, indo para 35 semanas amanhã. Então, meu bebê não está encaixado, no caso, numa posição ideal, como você disse aí. Ele ainda pode encaixar? A gente fala o termo encaixar quando esse perímetro aqui, né, ele passa na bacia. Então, se o bebê está cefálico, com 35 semanas ele ainda vai encaixar, ainda tem tempo, né? Ainda vai se acomodar na pelve. Mas, assim, a gente está falando de variações de apresentação, que é quando está sentado, quando está com o pezinho, né, lá embaixo, ou quando está com o ombro, né, que é uma apresentação difícil de tirar até na cesariana, é uma variação, né, mais complicadinha. Então, nessas situações, sim, se indica... E gemelar, Flavinha? Eu tenho uma aluna do curso aqui de Sempre Primeiro, que ela está com 2 menininhas, está esperando gêmeos. Eu sei que não é uma contraindicação formal para fazer parto normal, né? Mas hoje em dia, qual é a orientação se está parto múltiplo? Então assim, o gemelar que tem uma placenta e uma bolsa, né, que é o mono, né, que a gente chama, é uma placenta e uma bolsa. Geralmente a gente indica cesárea sim, nessa situação, tá? Nas situações que tem 2 placentas e 2 bolsas, aí tem que avaliar a posição dos bebês. Se os dois estiverem cefálicos, ok, dá para tentar, certo? Agora, se tiver, por exemplo, um pélvico, o primeiro pélvico, outro cefálico, um cefálico ou outro córmico, aí, por segurança, já não é uma indicação absoluta, porque a gente tem obstetrícia indicações absolutas, né, que foram as que eu falei antes,
E tem situações que a gente avalia, né? Aí, nessa situação, a gente teria que avaliar. Mas quando é uma placenta só com uma bolsa, a indicação é cesariana e geralmente a gente faz a cesariana ali com 36, 37 semanas, nesses casos. Para não deixar, né, evoluir com risco, né, de ter isso, para não evoluir com risco. E, gente, tá. E parto é uma caixinha de surpresa também, né? Às vezes a gente programa uma coisa, né? Você fala, vai estar tudo bem, isso. Vai ser normal, beleza. E aí você tá lá com seu obstetra te acompanhando, né? E tudo pode acontecer. Né? E aí não vai. Você tem que estar preparado, né? Para de repente, uma coisa que você programou, talvez não saia, né, bem da maneira Exatamente. que você programou. E tem que Mas o fato já, Raquel, de entrar no trabalho de parto já é muito importante, sabe? Eu falo para as mães que quando às vezes não dá e a gente acaba evoluindo para uma cesárea, só o fato de ter entrado em trabalho de parto, isso já é importante, porque libera alguns hormônios que são importantes para o amadurecimento do pulmão do bebê, que a gente já falou, e do intestino também. Então, só essa entrada, essas contrações, isso tudo já vai fazer um bem positivo para o recém-nascido, mesmo que depois termine numa cesariana. A gente já sabe que está no tempo, né? Que o corpo já alertou. Exatamente. E até quando que a gente pode esperar, se não tiver trabalho de parto, né? A gente sabe, teoricamente, né, a nível de definição, parto a termo, né, 37 a 42, tá? Mas na sua prática clínica, até quando a gente espera? Porque eu não vejo esperar até 42 mais, né? Hoje em dia. Não, a rotina é muito grande. Exatamente, sofrimento, mecônio. A gente hoje em dia aguarda até 41 semanas, sendo que a partir de 40 semanas e um dia a gente faz os exames de vitalidade fetal. Então esses exames são um ultrassom e uma cardiotocografia para ver se o bebê está bem, e estando bem a gente vai repetindo a cada 3 dias. O limite é 41 semanas, os protocolos que a gente segue aqui em Joinville vão até 41 semanas, que é um limite seguro. Isso, né? Eu acho que em breve eles vão mudar isso, porque é uma tendência, eu não vejo ninguém me passa. Aguardar até 42 é muito arriscado, né? E o bebê tá pronto, né? Sim, né? Não teria vantagem de... Aqui a Nath perguntando... quando é normal, a Nath está gravidinha também, quando é normal começar as contrações de treinamento? Essa contração pode ser bem leve, sem irradiar nas costas, apenas um leve endurecimento no pé da barriga? Como é que são essas contrações de treinamento, chamadas contrações de treinamento? Braxton Hicks. Braxton Hicks. Nome bem chatinho. Então, a partir da 20ª semana, tem grávidas que já sentem essas contrações, tá? Então, ali com 20, 22 semanas, tem algumas grávidas que já sentem aquele incômodo. Normalmente são contrações que não são muito dolorosas, né? Um leve desconforto. A gente orienta um repouso, às vezes, se precisar, toma um Buscodu, né, um Buscofen para dar aquela aliviada, e repouso. São contrações que elas não causam dilatação do colo do útero, né? Então, isso é o que caracteriza a contração de treinamento. Se o obstetra perceber que está tendo dilatação, que o colo está afinando, está ficando mais fino, aí já não é considerado mais contração de treinamento, né? Aí tem que medicar, enfim, né? Para cessar o trabalho de parto. Mas essas contrações de treinamento, elas podem, a partir de 20 semanas, já começar a dar sinal, e é leve, é rapidinha, é de curta duração, pode dar várias vezes ao dia, tá? Temos aqui também, ó, Dari, Mayra. Tive meu primeiro filho de parto cesárea, pois estava sentado. Posso ter parto normal agora, na segunda gestação? É uma dúvida também, né? Porque é um mito, na verdade, eu acho. Vou ver o que você disse.
sempre a gente pensa que se teve a primeira cesárea, o risco de ruptura é maior e não pode de jeito nenhum ter a segunda normal. Mas não é bem assim, né? Explica aí. Não, pode ter parto normal, tendo uma cesárea, né? Claro, a gente só orienta que tenha mais de 1 ano entre uma cesárea e outra pelo risco de rotura uterina, né? Mas é bem difícil. Às vezes acontece, mas é bem difícil ter um intervalo menor, né? Menor do que isso. Não seria uma contraindicação tão formal, né? Porque ela teve parto cesárea. Não é contraindicação. Tendo uma cesárea, pode sim ter parto normal e às vezes tem partos belíssimos do segundo filho, tendo a cesárea do primeiro. Eu já fiz vários e dá tudo certo, tudo bem. A Rafa também perguntou, tá com 21 semanas. A gente falou que as contrações de Braxton Hicks, elas começam mais ou menos com 20. Ela quer saber se é normal acordar de noite sentindo essas contrações. É normal, mas se for muito, muito frequente, o ideal é o obstetra examinar, sabe? Só para ter certeza que o colinho está fechado, que não está não está afinando, não está havendo um encurtamento do colo, né? Vai ficar mais tranquila, tá? Mas pode acontecer de madrugada, sim, tá? Outra dúvida bem grande assim das mamães é o medo, na verdade, né? É da tal da episiotomia. Todo mundo fala, vai cortar, porque eu sei que fulana fez parto normal, tem aquelas coisas, né? Fiz parto normal e cortou e não sei o quê, né? Para que serve a episiotomia? É feita em todo parto normal? Elas perguntam, né? Como é que é esse procedimento? Então, episiotomia é um cortezinho na pele, né, e no tecido gorduroso para facilitar a saída da cabeça fetal. Não é feito em todo mundo e no pré-natal não tem como a gente saber quem vai fazer ou não. Isso é na hora do parto, né? Dependendo da elasticidade da pele. Tem mãezinhas que não precisam fazer porque tem a pele super elástica, tem o períneo que ele dilata bem, então não é necessário, tá? Quando é que a gente faz? Quando a gente vê que vai rasgar, que vai ter lacerações importantes. E às vezes essas lacerações, elas podem subir ou para a bexiga ou descer para o reto, que daí é super complicado, digamos assim, porque aí realmente precisa fazer uma cirurgia, precisa botar sonda, contaminação, às vezes a mãe fica 1 semana com sonda depois do parto usando antibiótico, então é uma proteção, não é todo mundo que vai fazer, não tem como saber antes, isso é feito na hora e é para proteção. Porque uma laceração retal ou uma laceração na bexiga tem consequências graves, né? Principalmente o risco de infecção. Então, isso é um procedimento para proteção. Se precisa fazer, faz. Em 7 dias está cicatrizado, os pontinhos caem, são pontos absorvíveis, não precisa tirar. Né? Se não precisar, se o obstetra vê que não precisou, ótimo, aí ele não vai fazer. Tá, pode ficar sossegada. O obstetra também não quer fazer, não. Não, o melhor é não fazer. Ninguém quer fazer. Necessidade. Você vai avaliar o risco-benefício ali na hora, não tem jeito. Exatamente. A Cindy Cleia está perguntando, ela faz uso de anticoagulante, né? Pode ter algum antifosfolípide, alguma coisa aí, e impede de ter um parto normal, um parto natural. Quem tem, né, problema de coagulação, complexando alguma coisa, impede. É uma contraindicação de parto normal? Não é contraindicação. Quem usa Clexane, a gente suspende 24 horas antes da cesariana, tá? Então, isso, quando a pessoa vai, né, fazer cesariana, a gente 24 horas antes suspende. O parto normal, a gente não tem como saber antes, né? Então, não tem como suspender, mas não é uma contraindicação, não. Vai monitorando ali, né, o nível de sangramento. Isso, vai monitorando, tá? Mas não vai contraindicar só porque tá usando Clexane, não.
A Tiana está com 35 semanas e ela falou que viu algumas informações sobre exercícios de Kegel, ser indicado, né, para fazer, para quem deseja ter parto normal, se ajuda, se vale a pena fazer. O exercício de Kegel é aquele da contração do assoalho pélvico, né, para fortalecer a musculatura. Então, ajuda sim, né? Tudo que for atividade que fortaleça a musculatura do assoalho pélvico, principalmente para quem está pensando em ter um parto de cócoras, enfim, tudo que fortalecer essa musculatura vai ajudar. Inclusive, na hora do parto, a gente faz alguns exercícios com a bola, né? Para ajudar na dilatação, na descida. Então, se ela já faz em casa, se já fizer no pré-natal, vai ajudar sim, tá? Já vai ali, já sabendo, né? O que vai acontecer. Já sabendo, exatamente. A Mel aqui está perguntando, isso é uma pergunta também que interessante, eu também não sei não, vamos ver. Quanto tempo pode durar um trabalho de parto normal? Olha, é bem variável, tá? Mas vamos dizer assim, para primeiro filho, para primigesta, pode durar umas 12 horas. Até 12 horas. A gente não espera muito mais do que isso, né? Porque já começa a ter mais exatamente. Porque tem gente que às vezes chega, meu Deus, meu trabalho de parto durou 20 horas, 24 horas. Gente, mas, né? Não. É muito sofrimento, né? É muito sofrimento. A gente tem que monitorar o bebê. Porque, assim, eu sempre falo que parto é um binômio, né? Tem muita gravidinha, muita mãezinha que tem o sonho de ter parto normal, mas a gente tem que pensar no bem dos dois, porque não é só a mãe estar bem, lógico, mas o bebê tem que nascer bem, né? Então, para a gente ter um parto bem sucedido, a mãe tem que estar bem, mas o bebê também tem que estar bem, né? Então, parto em geral, né? Claro, às vezes pode durar um pouquinho mais, mas 12 horas, tá? Essa seria a média. Quando é segundo, terceiro filho, é um pouquinho mais rápido, né? A dilatação evolui um pouquinho mais rápido, mas para primigesta até 12 horas é o aconselhável, tá? O pessoal tá gostando aqui, participando, gostando de que ver. Bom. A Ingrid tá aqui, está com 37 semanas, o bebê já está virando, né? Que elas dizem, né? Encaixando lá. Pode ocorrer de desvirar ainda? Com 37 anos, acho 37 que não. Relaxa aí. Já tá grande. Já não tem mais espaço. Tá apertadinho. Nem pra onde ele ir, coitadinho. Não tem. A Juliana perguntando. E a analgesia do parto normal é indicada em que momento? Então, aqui em Joinville, a gente tem um protocolo, uma situação que é a paciente que escolhe o momento, certo? Então, não existe uma dilatação, entende? Alguma situação que é a partir daqui que vai fazer a analgesia. Não, é pelo limiar de dor da paciente. A gente tem uma escala de EVA que vai de 0 a 10, né? Então, a gente pergunta para o paciente, de 0 a 10, como você classifica a sua dor? Quando ela gritar 13! Aí você... Não, de 7 para cima, a gente já considera que dá para fazer analgesia, tá? Normalmente aqui, primeiro, Raquel, a gente faz a banho-terapia. Não sei se aí vocês fazem também. Bota no banho quente, sentadinha no banquinho. Se o marido quiser, vai lá, massageia as costas, fica ali junto, né? O banho quente, ele relaxa bastante e ele funciona quase que como uma analgesia. Então, o primeiro passo que a gente faz é isso. Usar métodos mais naturais, né? Isso. E aí, posteriormente, né, se a dor ficar mais intensa, né, a gente pergunta novamente essa escala de EVA, de 0 a 10, e aí aplica a analgesia. A analgesia quem faz é o anestesista, né, ele coloca um catéter, e aí é só injetar o remedinho no catéter que fica preso aqui atrás,
não precisa toda hora ir lá fazer uma nova punção. Só bota o remedinho aqui no catéter, nasceu, terminou, né? Acabou o parto e tal, nasceu, o anestesista vai lá e retira o catéter. É um procedimento simples e que ajuda muito, porque Elas têm dúvida também que se não interfere nas contrações. Elas perguntam muito, mas se eu tomar analgesia, eu vou continuar sentindo, né? Vou continuar contribuindo para fazer a força? A contração, ela continua, o que a gente tira é o estímulo da dor. Porque a dor, ela atrapalha, na verdade, né? A pessoa fica cansada, a parte psicológica fica abalada. Então, muitas vezes, o que a gente percebe? A gente faz analgesia, indica analgesia, ela tira um cochilinho ali de uns 20 minutos e ela começa, volta outra, renovada, exatamente. Aqui a gente não deixa em jejum no trabalho de parto, né? A gente oferece um suco, uma gelatina, um isotônico, porque o jejum também já se viu que não favorece, né? Claro, não pode estar com o estômago cheio, né? Porque tem náusea, tem vômito, vai comer uma feijoada. Mas a gente tem por rotina oferecer suco, gelatina ou algum isotônico que ela possa tomar para se sentir bem, se sentir revigorada. E às vezes esse soninho aí de 15, 20 minutos já é o suficiente para encarar o resto do trabalho de parto. Temos um homem aqui participando, o Marcelo. No início, as contrações de Braxton Hicks podem pegar a mamãe de surpresa e é normal a barriga endurecer. Pergunto, essa barriga endurece tanto às vezes e não pode prejudicar de alguma forma o bebê, já que endurece tanto? Não. Na verdade, as contrações de Braxton Hicks, ela é um estímulo da movimentação do bebê. Então, o útero, ele recebe aquele estímulo e ele se contrai, é um reflexo, tá? Não faz mal para o bebê, tá? Isso não tem problema nenhum. Só se ficar muito frequente, o ideal é entrar em contato com o obstetra para ver se é de Braxton Hicks mesmo, se não está havendo nenhuma alteração no colo do útero, tá? Mas a contração de Braxton Hicks, ela não faz mal para o bebê, não tem nenhum problema. Aqui, ó, mais pergunta. De 39 semanas, com o bebê encaixado, ainda não saiu o tampão, queria muito parto normal. Entendi qual a possibilidade de eu conseguir. 39, o bebê encaixado, mas não saiu o tampão. Acho que não tem nada a ver. Não, tudo bem. Tudo bem, tranquilo. Uhum. Aqui, Nath disse que antes dos 2 anos de vida, ela teve uma hérnia inguinal. A pediatra na época disse que foi devido a uma formação e tal. E podia ter recorrência durante a vida. Ela passou a vida toda a mãe dizendo que não faz esforço, não pega peso. E na hora do parto normal, pode influenciar? Ela disse que nunca mais teve nada. Fez a herniorrafia, tudo bem. Não, se ela fez a herniorrafia, não tem problema. Acho que não tem problema mesmo, não. Não tem problema, não. Pode fazer parto normal. Já ouvi falar desse tampão. O que significa? Então, tampão, na verdade, é o nome que a gente dá para o muco cervical, né? Que na gravidez, a gestante, ela produz esse muco em grande quantidade, devido aos hormônios, né? Ao excesso hormonal. Então, esse muco do colo do útero, ele é abundante. E esse tampão tem gestantes que ali com umas 34, 35 semanas já começam a perceber na calcinha, né, na roupa íntima. E aí ficou o termo, eu tô perdendo tampão, né? Mas mais espessa. Isso, bem espessa, negocinho bem espesso, assim. Que até algumas grávidas produzem tanto que confundem com o líquido da bolsa. Né? Porque a calcinha vai ficando úmida no final da gravidez, mas isso tem grávidas que tem mais, tem grávidas que tem menos, né? Então só quer dizer que o bebê ele está próximo do termo, né? Ele está próximo do nascimento.
Algumas vão eliminar mais cedo, outras vão eliminar mais tarde, tá? Mas não tem problema nenhum se ela com 35 semanas começar a eliminar o tampão, tá? Que é esse muco. Outra coisa também é circular de cordão, que é uma dor de cabeça aí para as mamães. Quando elas... E aí se alia muito com essas coisas, né, que se ouvem. Ah, mas se eu tiver parto normal e o bebê tiver circular de cordão, né? Como é que é? Né? Tem algum problema assim, maior que você tá normal? Não, a circular de cordão, né, que é o cordãozinho enrolado no pescoço, ele não contraindica o parto normal, tá? De forma alguma não tem nenhuma contraindicação. O que o obstetra vai fazer na hora do trabalho de parto é verificar sempre os batimentos do bebê, tá? Porque às vezes na hora da contração, por conta da circular, diminui um pouco os batimentos que a gente chama de DIP, né? Então, às vezes é uma leve bradicardia, né? Ou uma bradicardia às vezes um pouco mais intensa, que o obstetra tem que controlar, tá? Então, em alguns casos, se houver essa bradicardia, a gente indica cesariana. Se o batimento do bebê estiver normal, não tem problema nenhum. É como a Sara está falando, gente, né? É o binômio. Né? Se a mãe está bem, o bebê está bem, a gente, né, vai evolui. Segue o fluxo. Tá, mas não tem problema, não. A Lai está perguntando. Estou de 32 semanas. Tive as contrações no período de 20 horas a 1 hora da manhã, em que a dor ia e voltava com dores na lombar. Tomei o Buscopan e só então amenizou. Ela está falando, né, das contrações de mas quando ela deve recorrer ao PA, por exemplo? Em que situação ela deve procurar a urgência, nesse caso de dor? Então, se as contrações não amenizassem, né, com o Buscopan, ou ficassem mais intensas, ou mais recorrentes, aí é bom procurar, né? Só para tirar dúvida, para ter certeza que é Braxton Hicks. Se amenizou com o Buscopan, gente, não precisa. Porque trabalho de parto mesmo, não tem Buscopan aqui. Nada, minha gente. Não tem Buscopan que resolve. Não é. Então, se amenizou, fica tranquila, tá? E falando em não resolver, né, você falando em não resolver, eu me lembrei que fui lembrar da pergunta. Quando se deve induzir, então, o parto? O parto normal, você está ali evoluindo, você falou que mais ou menos um tempo seguro seria mais ou menos 12 horas. E aí nada, né? Tá, e não vai, não evolui. Como é que a gente faz essa indução? Quando é feita essa indução do parto? Que é a medicação que a gente utiliza? Tá. Então, Raquel, assim, primeiro eu vou esclarecer uma dúvida que acho que é uma dúvida geral. Existe uma diferença entre indução do trabalho de parto e correção, tá? Correção do trabalho de parto. O que é a correção? Eu tô lá com a minha gravidinha em trabalho de parto, a gente preenche um partograma, né, que é um gráfico que mostra a evolução do parto. Então, mostra em horas com a dilatação e a descida da cabeça fetal. Então, se eu vejo nesse partograma que o parto não está evoluindo dentro do período esperado, eu posso corrigir, eu posso fazer uma correção. Então, e a gente usa ocitocina, né, que é um hormônio feminino, a gente usa diluído no soro, né, injetável, e essa ocitocina, ela serve para corrigir, certo? Agora, situação diferente, né, a indução. Indução já é outra coisa. A indução é quando eu tenho uma gravidinha com 41 semanas, que não está com contração, não rompeu bolsa, não aconteceu nada, né? Tô com uma paciente a termo com bolsa rota, né? Bolsa rota tem uma chance maior de infecção, então eu preciso induzir para que esse bebê nasça, né, logo, quanto antes. Então, essas situações a gente induz, né? Diabética, né? Diabética que usa a medicação, diabética gestacional. Normalmente a gente induz com 39 semanas, né? A gente não espera até 40. Então, são situações que a gente precisa fazer a indução, né? Aquela mulher não estava em trabalho de parto e eu vou desencadeá-lo.
Gente, são coisas diferentes. São procedimentos diferentes. Aí a gente faz com ocitocina também, só que aí numa quantidade um pouquinho maior. Aí a gente tem que ir aumentando a dose até chegar numa contração efetiva. Então, eu vou te perguntar uma coisa que eu pensei agora. Essa ocitocina que usa nesse momento do parto, ela favorece de alguma forma a amamentação, né? Depois, já favorece. É o mesmo hormônio. Uhum. Ele vai e acaba... legal. Exatamente. Aí, Ingrid está perguntando aqui também, no parto normal, pode acontecer de a placenta não sair, né? E o que é feito nesse caso? Então, quando existe uma retenção placentária, a gente precisa sedar a paciente e retirar a placenta. Então, com a paciente sedada, né, ela dorme um pouquinho, a gente retira a placenta e cureta, faz a limpeza, né, que é a curetagem. Porque se ficar os cotilédones, que são os pedacinhos da placenta, ela vai ter sangramento, vai ter hemorragia. Então, vai dar infecção. Temos uma pergunta aqui. Então, uma curetagem mesmo, né? Uma limpeza ali do útero. A gente está transmitindo também ao Face, e aí tem a Daiane que está perguntando que ela está grávida de 30 semanas e ela está com a placenta marginal. Ela está perguntando se nesse caso é indicada a cesárea por conta da placenta marginal. Então, tem que ver como é que tá essa placenta, a posição, tá? Se ela só tá um pouquinho baixa, não contraindica. Agora, se tem um bordo que tá já no orifício, né, do útero, no orifício do colo do útero, aí o indicado é cesariana, sim, tá? Teria que ver pelo ultrassom qual é a posição dessa placenta. Quão marginal O quão marginal, exatamente. Se ela só está na beirinha do orifício, é uma situação. Se ela encobre parcialmente, daí já é outra, daí já muda tudo. Tá? A Camila fez uma pergunta aqui que eu vou aproveitar e já vou fazer outra aqui junto. Camila, cesárea é marcada a partir de quanto tempo? Aí eu vou só te perguntar junto qual é o poder, a cesárea é marcada, aí você já fica uma coisa meio estranha. A cesárea é marcada, qual é o poder de decisão da mulher, né? Da mulher junto com o seu obstetra, enfim, com relação ao parto, a via de parto, se ela quer entrar em trabalho de parto ou não, se ela quer marcar a cesárea, quando ela pode marcar, como é que funciona esse poder de decisão da mulher, né? Da família, com o obstetra. Então, hoje em dia, né, a parturiente, a gestante, ela participa bastante, né? Ela pode decidir a via de parto, certo? Isso tem que ser combinado, conversado durante o pré-natal, os riscos de um, os riscos de outro, mas ela pode, no final, optar, né? Eu quero fazer cesárea, né? Enfim. A cesárea, inclusive pelos critérios da Febrasgo, não pode ser marcada antes de 39 semanas. Então, tem que ter pelo menos 39 semanas para ser marcada, certo? E ela pode optar, assim como o parto normal, né? Aquela paciente que diz, olha, eu quero parto normal, né? É minha opção, eu vou ter parto normal. Mas aí chega lá no final da gravidez e o bebê está sentado, primigesta, né? Então, tem a opção sim, desde que esteja tudo bem. Exatamente. A opção vai até aonde não ter risco, exatamente. Chega, né? Até onde o risco chega, né? Até porque no momento do parto tem a questão da decisão que você tem uma criança ali dentro, né? E eu, como pediatra, sei que é diferente você estar no procedimento quando você é adulto e responsável, né? Pela sua vida. Sim. Você consegue, nas suas condições mentais normais, decidir o que você quer que faça com você, mas a gestante não tem esse poder. Esse poder acaba passando, né, para a obstetra por conta do bebê que está ali.
Então, exatamente. Muda um pouquinho de figura. Muda um pouquinho, Mas exatamente. Porque, na verdade, a gente quer que corra tudo bem, sim, né? Inclusive, exatamente. Inclusive, a questão do parto humanizado, né? Por que se criou esse termo de parto humanizado, que pode ser uma cesárea humanizada também, né? As pessoas acham que é só o parto normal. Só o parto normal. Parto pode ser parto normal ou pode ser cesariana, né? Porque a cesariana, ela também pode ser humanizada, né? Então, o que é o parto humanizado? São um conjunto de ações da equipe para a gestante se sentir confortável, né? Se sentir acolhida, exatamente. Então, são várias situações, desde a entrada do acompanhante, o paizinho fica junto o tempo inteiro. Se o pai não está na cidade, ela pode chamar a mãe, pode chamar a irmã, ela não vai ficar sozinha. É um direito que a parturiente tem, né? Por lei, inclusive, né? Por lei, exatamente. Inclusive, né? Aquela lei do alojamento. Sim. Você tem por lei direito, né? Acompanhante, você tem por lei direito a esse tratamento, né? Digno. Exatamente. E inclusive na cesárea também, Raquel. Se o bebê nasce bem, a gente seca e ele já vai imediatamente para o peito da mãe, né? Então, não é porque vai ser cesárea que não vai ser humanizado. Não. Correndo tudo bem, seca o bebê, enrola ele para ele ficar quentinho, né? Não esfriar, e ele já vai imediatamente para o peito da mãe, né? E, claro, então é feito uma série de ações para que essa gestante, essa mãezinha se sinta acolhida. Então, essa é a função do parto humanizado. Sim, de ter esse carinho. Falando nisso, durante o final do pré-natal, essa mamãe, junto com a família, pode fazer o que a gente chama de plano de parto. Não é isso? Pode, isso. O que é o plano de parto? Explica aí um pouquinho para as mamães saberem esse direito que elas têm, até para elas começarem a pensar o que elas vão fazer. Então, o plano de parto são um conjunto de ações que ela decide junto com o obstetra. O ideal mesmo seria ela responder esse plano de parto com o obstetra dela, para ele ir tirando as dúvidas, né, e tirando as coisas que ela não sabe o que é. São várias perguntas que ela vai responder sim, não ou talvez, né, ou tanto faz, né, que são desde a lavagem intestinal, né, tem mãezinhas que não querem fazer, outras preferem fazer para não evacuar durante a hora do parto ali, né, durante as contrações, a questão da ocitocina, se quer ou se não quer, né, a questão da episiotomia, se tem preferência por fazer ou por não fazer. Então, como tem perguntas muito técnicas, a minha sugestão é responder junto com o obstetra, ou, de repente, levar o que tiver dúvida né, para o obstetra esclarecer. Existem questões relacionadas ao bebê também, ao atendimento do bebê, né? Então, é importante, como é uma coisa bem técnica, é importante que ela esteja junto fazer em conjunto. São coisas, né, que ela gostaria previamente ou não, né, de ser feito. Mesmo que na hora ela mude de ideia, gente, não é uma lei assinada. Não é uma lei. Às vezes na hora pode mudar de ideia. Na hora, né, você muda, ok. Mas pelo menos até para quem está fazendo parto, saber qual o perfil, né, daquela parturiente, o que você pode sugerir para ela, o que você não pode sugerir. Né? Você vê o perfil também da família e daquela parturiente através do plano de parto também. Claro, é legal, verdade. E até no plano de parto, ela pode escolher também, ela vai pensar, a depender do que ela quer, onde ela vai ter esse bebê, que hospital, que acolhe melhor, né, o que ela está pretendendo. Ela quer um parto de cócoras, é um parto... é normal, é cesáreo, qual é o hospital que me atende, né? Se informar, o hospital que eu vou tem como fazer o parto de cócoras, as pessoas fazem. Parto na água já é mais difícil por causa da banheira, tem a questão da vigilância sanitária, aqui a gente não tem mais. Aqui parto tem uma unidade particular, que
tem. Aqui a gente não tem, né? Já teve um tempo atrás, mas por questões de higienização da banheira e tal, suspenderam. Eu acho mais complicado. Capciosa. E parto domiciliar? Então, bom, eu sou obstetra, trabalho há 20 anos. Vamos lá. Então, assim, ó, eu acho que a gente faz partos naturais, partos humanizados, belíssimos, num ambiente de uma clínica, de um hospital. Por quê? Porque já me aconteceu de eu fazer um parto maravilhoso que evoluiu super rápido, que não precisou soro, não precisou episiotomia, não precisou nada. E a paciente fez uma hipotonia uterina, que é uma situação que o útero não contrai, e a gente tem que agir muito rápido, porque tem o risco de chocar e de morte, né? Então, tem situações que são imprevisíveis, tem milhares de situações, às vezes o ombrinho encalacra e aí não nasce, às vezes tem situações, claro que ninguém gosta de falar desse assunto, a gente também não, mas tem situação que precisa fórceps, porque o bebê está muito lá embaixo, não dá para levar para cesárea, né? Não daria tempo de fazer uma cesárea, já está ali. Mas não tem aquele puxo que precisa. Então, em obstetrícia é uma caixinha de surpresa, gente. Existem N situações que, se eu não tiver num ambiente adequado, com uma equipe que me ajude, né? Porque nessa hora não é só o obstetra, às vezes a gente precisa do anestesista estar ali, a gente precisa muito de um pediatra. Equipamento mais específico. Em pediatria, a gente tem... Exatamente, de alguma medicação. Que é o primeiro minuto de vida do bebê. Exatamente. O obstetra está ali com a mãe, claro que o bebê saiu, o obstetra vai cuidar da mãe, claro, porque tem um monte de procedimentos para serem feitos. Não é só tirar o bebê, se fosse assim, tem um monte de coisa para fazer depois do bebê sair. E o bebê passa para o pediatra, que está na sala. E ali também tudo pode acontecer. Esse bebê pode ter nascido, a gente tem alguns índices que a gente avalia a vitalidade do bebê. Exatamente. Pode estar massa. E, gente, é igual, assim, ó, caixinha de surpresa também. O bebê pode sofrer uma asfixia, o bebê pode simplesmente ter um choque, alguma coisa, e não espera, e você precisa de uma ressuscitação. E não é boca a boca, não, gente. É equipamento, é ventilador mecânico. Você tem que entubar aquela criança para aquela criança sobreviver. Não dá tempo de chegar, de sair de casa para ir para o hospital. Então, assim, é muito sério isso, não é? E as primeiras 24 horas são fundamentais, né? Então, fundamentais. Assim, como a doutora Flávia falou, gente, a gente pode ter um parto maravilhoso, do jeito que você sonhou, desde que você Exatamente. Com música, com tudo. Se você quiser, escolha a maternidade que tenha seu perfil. Não, sou pessoa prática, quero um negócio. Vá. Não, sou pessoa lúdica, quero com bola, quero com a procura. Então, você pode ter o que você quer. Pode pesquisar. Porque, gente, a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Hoje em dia. Sim, aí, como a gente falou no início da live, antigamente, quantas mulheres e bebês morriam no trabalho de parto, no pós-parto imediato? Demais. E hoje, por causa da assistência mesmo, durante o parto e perinatal, esse índice melhorou demais. Então, não vamos jogar fora, né, tudo que foi conquistado. Estamos aqui hoje, online, várias pessoas nos vendo, a gente passando informação, numa situação que estamos dentro de casa por conta da tecnologia. Então, assim, a gente não pode jogar isso para o alto. Então, isso é um recado, assim, para botar no coração de vocês. E porque, às vezes, a gente está tão embebido naquela fantasia do parto, né, que vai ser tudo lindo. Da coisa lúdica. Parece que os problemas, infelizmente, eles acontecem. A gente tem que estar preparado para resolvê-los. Para resolvê-los. A Rada, que é a nossa entrevistada de segunda-feira, ela é microfisioterapeuta. Ela pergunta, tem 2 filhotas lindas. A doutora Flávia, hoje há pesquisas mostrando as perdas em termos de bactérias boas para a criança que nasce cesariana. Ela está querendo dizer da microbiota, né? Da microbiota.
de passar pelo canal do parto e de não passar pelo canal do parto, de sair pela barriga da mamãe? Então, como a gente falou, é a questão da imunidade, né? Então, o bebê que ele tem essa passagem pelo canal do parto e ele entra em contato com essa microbiota, ele vai ter uma imunidade melhor em relação à cesariana. Então, isso é uma das vantagens que a gente falou lá no início, né? Da importância do parto, né? Por conta desse upgrade no sistema imunológico do bebê. Né? Então, tem vários estudos já que falam, né, disso, e é importante mesmo. E, na verdade, essa microbiota é uma coisa que está, né, se estudando muito ultimamente. E se vem desde o útero, na verdade, né? A gente achava antes que não tinha bactéria no líquido amniótico. Isso. Né? E agora já sabe que tem, que são aquelas bactérias que vão estar colonizando ali aquele trato do bebê. Quando nasce, o canal de parto vai interferir e depois também, com o vínculo materno da amamentação, essa microbiota do bebê vai continuar, né, se formando e isso aí vai, né, vai para a vida toda, como a modulação aí do sistema imunológico dele vai contribuir, vai depender de várias situações aí. A Dai também está perguntando se no SUS a paciente pode escolher o parto também, o tipo de parto. Havia. Olha, em algumas, isso vai depender de cada cidade, tá? Então, em algumas maternidades, sim, isso é possível, tá? Isso é mais possível. Em outras, não. E, assim, depende muito do fluxo do dia, né? Porque, às vezes, tem um dia que é muito corrido, que tem várias emergências, urgências, cesarianas de alto risco que já estão marcadas. E se você vai lá, tudo bem, uma cesariana eletiva, às vezes não vai conseguir por conta do fluxo, né? Porque a gente sabe que as maternidades do SUS, elas têm um fluxo muito grande de parturientes, elas geralmente têm um setor de alto risco também para as mãezinhas, né, que tem alguma patologia junto na gestação. E às vezes você vai lá num dia que não vai conseguir fazer a sua cesárea porque vai ter outras pessoas mais graves, né? Então, o que eu vou te dizer é que isso vai depender muito do lugar que você mora. Procura se informar com quem está fazendo teu pré-natal, né? Busca informação. Acredito que algumas vezes sim você vai poder, né? Vai poder escolher, mas o melhor é se informar antes. Tá. Sempre surpresa. Falando um pouquinho sobre nossa atual situação, né, de isolamento social, o que isso, Flávia, vai interferir na mamãe que vai ter neném agora, né? Que teve durante a quarentena. Eu sei que estão tendo algumas restrições, né, a visitação, né, alguns cuidados específicos, né, nas maternidades, até por segurança mesmo da mamãe, enfim, dos bebês. E o que mudou agora, nesse momento do coronavírus? Do coronavírus. Gente, rapidinho, a live vai encerrar, porque 1 hora, mas aí a gente logo em seguida, não sai daí não. Na hora que encerrar, eu volto rapidinho. Pode falar. Tá bom. Então, Raquel, assim, a questão do acompanhante pode, tá? Aqui onde eu trabalho, a gente restringiu os fotógrafos e as doulas, tá? Então, vai entrar só o pessoal da equipe mesmo e o acompanhante. Nas pacientes que têm alguma suspeita, elas vão ficar de máscara, o acompanhante também, certo? E aí, o bebê, né, depois que nasce, ele não vai ter o contato direto com a mãe, né? Ele vai para o banho, vai tomar o banho. A mãe vai, depois do parto também, vai tomar um banho, trocar lençol, trocar toda a roupa, trocar a máscara, para daí receber o bebê e amamentar sempre de máscara, tá? Isso nas que tem caso suspeito ou confirmado.
Nas outras, só o que a gente está restringindo por enquanto é a questão da doula e do fotógrafo. O fotógrafo não está entrando a circulação. Estamos dando alta para quem está bem, para quem tem condições, estamos dando alta em 24 horas, então não fica mais as 48 horas no hospital. 24 horas, se está todo mundo bem, vai todo mundo para casa. Né? E algumas situações de cesariana, paciente, né, de alto risco, que daí tem que ficar das 48 horas, sim. E se a mãe tiver com sintoma de sugestivo, a parturiente está com um sintoma sugestivo de coronavírus, não está confirmada, mas chegou, né, assim, febril, espirrando. Deixa eu compartilhar aqui que a gente vai... E caiu. De novo. Caiu aqui. Tô voltando. É que seu Insta só deixa a gente falar 1 hora aqui. Pode entrar. Vou chamar a Flávia aqui de novo. Podem entrar, meninas. É que seu Insta, ele só deixa a gente... Ele só deixa a gente só 1 horinha. Cadê Flavinha? Você, Flávia. Cadê tu? Deixa eu ver se ela está entrando aqui. Vamos lá. Ela vai responder. Cadê a Flávia? 16 de abril é o Dia Mundial da Voz. Em tempo de isolamento social, a voz se aproxima. Flávia, justamente. Cadê a Flávia? Se a mãe estiver com suspeita. Flavinha, cadê você? Coronavírus. Eu estava perguntando a Flávia justamente se a mãe estiver com suspeita de coronavírus. Cadê ela aqui? Ai, meu Deus. Aqui, achei. Pronto. Oi? É que o seu Insta só deixa a gente falar. É. Estão falando mais. A gente estava perguntando se a mãe já estiver, mesmo que não esteja confirmada, ela está com algum sintoma sugestivo, né, de coronavírus. O que faz na maternidade? Tem algum procedimento diferente desse que você falou? Não, aí se ela estiver com suspeita mesmo, né, aí quando o bebê nasce ele não vai para o pele a pele, né, aquele mesmo procedimento da que está confirmada, na verdade, não vai para o pele a pele, ele vai para o banho, a mãe toma um banho, ou no caso da cesárea, dado banho no leito, né, se ela não puder levantar, do parto normal ela vai, toma um banho, troca toda a roupa, troca lençol, troca a máscara. E aí, depois que ela fez esse banho, higienizou, né, lavou bem as mãos, máscara limpa, aí ela recebe o bebê para amamentar. E aí, essa... amamentar tem que ter todos esses cuidados. Sempre... Exatamente. E aí, ela vai ficar na parte do hospital que é separada, né, para esses pacientes no isolamento. Né, até que seja confirmado ou não a suspeita. Então, na verdade, ela vai receber o mesmo atendimento, os mesmos critérios da que já está confirmada, né, até a gente saber o resultado. A diferença, assim, quando sai o resultado aqui, a quarentena dela, que casa, que vai ver, né? Exatamente. O resultado, como é que vai ser, se ela vai manter isolada, né, dos outros familiares. Mas a gente hoje em dia, nesse tempo de corona, é bom. Teve neném, mamãe. Tá todo mundo em casa. Exatamente. Já tá com todo mundo em casa. Para visitar, né? Porque a gente está num momento crítico, então deixa para... Vai, faz assim, a videochamada, né? Mostra o link isso, pessoal, pelo vídeo, realmente esse contato mais direto nas primeiras semanas de vida do bebê, e a mãe também está se recuperando. Acho que é prudente a gente dar, né, um tempinho aí, exatamente, esse período de quarentena. Tá, meninas? Quem quiser fazer pergunta também, podem me mandar, ou então sigam lá o Insta da doutora Flávia Henrique.
Eu vou botar aqui depois no meu para vocês acompanharem também. Eu sei que ela é maravilhosa, ela vai ter todo o prazer de responder vocês. Queria agradecer mais uma vez pela sua dedicação e falar para as mãezinhas e acalmar o coração, né? Porque quando elas essa coisa de parte que mexe com todo mundo, né? De uma forma confiável, vai ficar tudo bem, eu posso, né? Relaxar, é uma puxa aí, ó, legal. É uma forma de relaxar, ficar um pouquinho mais nesse momento de tanto desespero. Queria dizer, você fala para as mamães, o recado que você queira dar para a gente encerrar. Então, quero agradecer o convite. Espero que eu tenha, né, sanado algumas dúvidas. É um momento normalmente já é um momento de ansiedade, né? E agora, por conta dessa situação toda, tá todo mundo muito mais com os nervos, né, à flor da pele. Mas curta esse momento, que ele é mágico, né? Ele é maravilhoso. Cada parte é diferente, né? Mesmo para gente que trabalha nisso há muitos anos, né? Cada sensação, cada sorriso no rosto, a gente curte junto, né? Então, aproveite o seu momento, se cuide, né? Se cuide, tome todos os cuidados que a doutora Raquel já falou e vai dar tudo certo, tá? Obrigada, um beijo, boa noite. Gente, para quem ficou aqui até agora, minhas seguidoras lindas, mamães tentantes, gestantes, nossa live foi linda hoje, né? Quem não conseguiu ver, se tiver alguma amiga perguntando, tá disponível